Olá, nós estamos aqui na casa do Francis Vilela. Francis Vilela? Francis Vilela Rezende Souza. Então, um excelente músico de Varginha, ele é professor do Conservatório Estadual de Música, e nós viemos aqui exclusivamente para destrinchar toda a vida do Francis Vilela. Francis, nos aguarde, porque nós temos muita pergunta para fazer para você. Bacana. Nasceu onde? Eu sou, na verdade, a família do meu pai é de Luminárias, da minha mãe de Carmo da Cachoeira. Mas sou natural de Lavras, nasci em Lavras, no hospital de Lavras. Então é meio, cada hora uma pergunta, eu dou uma resposta diferente. Tudo aqui na região próxima. Nós vamos tirar a máscara, que aqui a gente está obedecendo o protocolo da Covid, porque nós estamos distantes. Janela está aberta, para a gente poder conversar bem e vocês conhecerem aqui quem é o Francis Vilela, né? Com essa barba toda aí. Francis, quais foram as suas influências iniciais para você chegar a tocar piano? Porque o pessoal toca violão, o pessoal toca batuque, e de repente a virtuose do piano exige uma certa estrutura familiar para poder acontecer. Conta para nós como é que foi sua infância, seus pais e tudo mais. Bacana. O meu pai era músico de banda. Meu pai tocava saxofone, tocava trompete. Ele é natural de Luminárias, mas ele vivia em Carmo da Cachoeira. Ele tocava na banda de lá. E lá em casa sempre teve instrumento. Então eu sempre tive perto dos instrumentos, assim, mas nunca tinha tocado, assim. Meu pai tinha um teclado, né? E praticamente, assim, na época, quando eu era jovem, assim, 16 anos, 17, eu gostava muito de jogar futebol, gostava muito lutava jiu-jitsu, né? Gostava bastante de esporte. Eu não tinha muita perspectiva, não gostava de estudar. E eu acho que nessa incerteza que a gente tem de futuro na época, né? Meu pai queria que eu fizesse um curso aqui no Senai, em Varginha. E vindo aqui no Senai, eu vi que tinha vagas para o Conservatório de Música. Aí eu falei, não, eu quero fazer música. E cheguei... Naquela época, o conservatório ainda era lá no... Era no Coração de Jesus. Coração de Jesus. Isso foi em 97. E aí o pai ficou entusiasmado com aquilo. Eu cheguei a conseguir a última vaga de piano, então eu já tinha um teclado, né? E eu tinha muita gente amiga que trabalhava com música em Carmo da Cachoeira. Tem uma moça muito querida, Ana Maria Gomide, que foi muito influente na minha formação, porque me deu muita carona, que a gente não tinha dinheiro para vir de Carmo da Cachoeira para cá. Eu ficava, às vezes, E ela toca piano também. Ela cantava. Ela tinha um trabalho muito bonito com coro, lá em Carmo da Cachoeira. Eu comecei a tocar piano para esse coro, e ela me dava carona para vir para cá, né? Aí depois que ela parou de vir, eu comecei a pegar muita carona. Às vezes eu ficava 4 horas, 5 horas no trevo. Mas chegava e voltava, né? Estou vivo. E onde está hoje a Gomide? A Gomide está em Belo Horizonte. Ela é natural de Belo Horizonte. Deixa eu fazer um paralelo, um parâmetro aqui. Seu pai tocava teclado. Também. Mas entre o teclado e o piano, a distância é grande. Eu que estive no conservatório, a gente sabe que essa distância é muito grande. E exige estudo, muito estudo. E você falava que eu não gostava de estudar. Então, você não gostava de estudar, coisa certa. Eu acho que sempre, assim, o professor faz muita diferença para, assim, pescar a paixão do aluno, né? Fazer com que o aluno se apaixone por aquilo. Eu vejo isso, por exemplo, hoje eu gosto de muitas coisas que na época, quando eu era mais novo, não sei se eu não gostava, talvez porque eu não prestava muita atenção, mas eu acho que é essa questão do professor né, fazer com que o aluno se envolva, né? Eu acho isso muito interessante, assim. Então, assim, para mim, com música, né, a minha professora era muito querida, que foi a Cida Vale, para mim foi paixão à primeira vista, assim, e eu entrei de cabeça e, assim, eu comecei de cara, passando a madrugada estudando, sabe? Eu tinha teclado, né, então eu pegava, assim,
para fazer os exercícios do conservatório e ficava, tipo, de 10 horas até 4 horas estudando. Então está mal colocado. Você não gostava de estudar. Você não foi te dado o estudo para fazer. Talvez. Mas falta aquele... assim, foi mal colocado. Falta aquela fagulha, né? Para acender aquela vontade, né? Então, a música, eu tive essa paixão. É mais ou menos a experiência que eu tenho, que eu sou professor, né, na rede pública e na rede particular, e às vezes eu escuto de aluno o seguinte: eu gosto de tal matéria, mas o professor, não sei, parece que não me desperta aqui. Realmente, professor. Ou então ao contrário: eu não gostava de tal matéria, mas o jeito que o professor explica, o jeito que ele coloca, a forma dele se relacionar, fez eu gostar. Então, de repente, essa foi a tua experiência, né? Claro, com os estudos e depois com a música, tendo essa experiência positiva, né? De se apaixonar à primeira vista, né? Hoje, assim, eu acho que é uma coisa também, assim, de maturidade, né? Hoje eu sou muito apaixonado por química, física, astronomia, coisas assim que eu, assim, sou um entusiasta, né? Então, eu acho que talvez, assim, a questão do momento também, né? Às vezes o aluno não está aberto àquilo no momento. Sim. Piano. Quanto tempo, porque eu sei que aqui... vamos apresentar primeiro aqui. Francis Vilela, Gustavo Uchoas Guimarães, Expedito Gonçalves Dias. Eu sou o presidente da PSOL, tem a Rádio Vitrola do ET. Ele é historiador. E vice-presidente da PSOL. Vice-presidente da PSOL. E ele é professor do Conservatório Marceliano Braga, Estadual de Música de Varginha. Quanto tempo... não estou dizendo de gênio, não, né? Porque tem o gênio que... Tem gente. Né? Tem gênio. Mas quanto tempo um aluno médio tem que despender da sua vida para tocar piano bem? Aí, por exemplo, é uma frase de o que é tocar piano bem, né? Aos olhos de quem é muito relativo, assim, o que é tocar piano bem. Às vezes não é a mesma coisa, tá vendo como é que disse não é a mesma coisa tocar teclado bem. Não, mas até teclado, você tem níveis de tecladistas, assim, excelentes. Mas o piano, ele vai mais a fundo. O piano, assim, eu acho que é o seguinte, tem uma frase muito famosa, eu esqueci de quem é essa frase, assim, mas é de um grande pianista aí. Diz que o piano é o instrumento mais fácil de se começar e talvez um dos mais difíceis de se aperfeiçoar, de aprimorar. Porque todo grande compositor, todo grande gênio da música escreveu para o piano e tudo muito difícil. Eu toco piano há 22, 23 anos. Eu tenho 40, né? Comecei com 17 para 18. A maioria das coisas que eu sento aqui para eu estudar é difícil. Assim, o aluno fala, mas você já toca. Não, é claro que a gente tem uma bagagem, né? Que a gente tem ferramenta para facilitar aquele processo. Tem toda uma prática de anos, né? Mas assim, que eu sento aqui todo dia e se deixar, eu fico 4, 5, 6 horas estudando. Eu fico tranquilamente. Então, quer dizer que 23 anos dá. 23 anos dá. Né? Mas 23 anos dá. Fique tranquilo que você quiser ser pianista, 23 anos você vai... 23 anos. Bem estudado. Bem estudado. Porque ele não gostava de estudar, né? E de repente se apaixonou. Mas a hora que se apaixonou... Eu acho que a questão não é os 23 anos, não é nada, é a paixão pelo instrumento. Né? Exato. E a questão de afinidade. A gente fala assim de gênio, né? Tem gente que fala assim de dom. Eu nunca acredite nisso. Mas tem pessoas com mais predisposição àquilo, tem pessoas com menos. Isso em qualquer área. E sem contar que tem o gênio. Gênio, eu falo que tem gênio porque eu conheci gênios. Tem gente. Eu conheço pontos muito fora da curva, né? Tem. Tem, sim, Eu conheço gênios em vários setores, várias áreas. Eu fui sócio de um... Ele também é músico, mas ele também é técnico de eletrônica, mas ele também é advogado, mas ele também... né? Ele pegava você levava para ele um aparelho qualquer, uma potência de som, por exemplo, né? Você abria assim, ele olhava,
observava, fechava, e no dia seguinte trazia uma. Ah, é? É. Olha, Chama Vicente Paulo Corrêa Martins. Vicente Paulo Corrêa de Almeida, ele mora em Campo Belo. Vicentinho deve estar assistindo a gente. Mas o Vicentinho é um gênio. Ele deve fazer isso em várias... Em várias áreas. Ele é um comediante. E tem um termo para isso. Comediante? Ele é um comediante. Comediante tem que ser inteligente. Eu falava para ele assim, ô Vicentinho, uma piada sobre óculos. Na hora de contar uma piada, você não ia. Entendeu? Então, esse é um dos gênios que eu conheci. Conheci outros, mas esse é. Então, a genialidade existe. É um ponto fora da curva, como você falou. E, de repente, você pega um... Eu conheço uma menina lá do conservatório que ela está fazendo miséria. Alexandria. Alexandre conheço. Conhece, né? Sim. Ela entrou no conservatório, ela está tocando todos os instrumentos hoje. Olha que bacana. Está dando aula. Ela fez da casa dela uma escola. Aí ela pega o violão, daí a pouco ela pega a bateria, o irmão dela toca contrabaixo, né? Mas o irmão dela também pega o teclado, porque ela influenciou o irmão e tal. Então ela tem uma facilidade. Então tem o gênio, tem aquele que tem facilidade, tem o esforçado e tem o que não vai tocar nunca. Tem um que gosta de música, mas a música não gosta dele. Não, mas você não é esse cara, não. Eu já te dei aula e você não é seu caso, não. Mas a coisa é por aí. O que um músico de piano, você vê que a ressonância do piano aqui atrás, que delícia. O que um músico de piano, hoje, o Francis Vilela, gosta de ler? Vamos falar um pouquinho de literatura, porque nós somos da PSU, e nós estamos fazendo aqui essa entrevista para Flavir, Feira Literária das Águas Virtuosas em Lambari, e quando pediram para a PSU material para a gente colocar na feira como parceiros, eu me lembrei de você. Não, obrigado. Me lembrei de você porque eu vejo que você, além de músico, é uma pessoa que tem vários dons, né? Inclusive na literatura. O que você gosta de ler? O que o músico está lendo ou já leu? Então, no momento, eu estou fazendo mestrado. Eu sou mestrando em performance musical pela Federal de São João. Né? Ótimo. Recentemente, eu fiz pós-graduação em música popular pelo UNES. Então, eu estou sempre assim, em contato com a universidade, né? Fazendo algum elo. Então, ultimamente, eu estou lendo mais artigos relacionados à performance e artigos relacionados a concursos de piano, né? O meu foco de pesquisa é um concurso que aconteceu aqui em Varginha entre os anos de 1987 e 1993 e reuniu assim, músicos do país todo. Gente, eu não estou sabendo disso. É o concurso nacional Lourenço Fernandes. Era um concurso, assim, eu estou com toda a documentação aqui. Elvira Gomes me ajudou muito, Elda Drummond, Flávio Augusto, Vânia Vinhas. A hora que você tiver isso preparado... Cláudio Martins, da Fundação. A hora que você tiver isso aí, nós precisamos fazer uma divulgação. Né? Já estou com uma proposta de artigo aí, já quase pronta. Quem sabe publica, né, em alguma revista de música. Já tá intimado a participar da Feira do Livro de Varginha. Ótimo. Isso. A sexta-feira. Tá? Vamos fazer. Então, assim, eu estou muito em contato com o artigo. Mas eu acho que é o seguinte, quando eu comecei a estudar um piano e comecei a ter contato assim com os compositores os compositores mais aclamados, né, que a gente mais gosta, tal, que foi Chopin, Liszt, essa galera aí, eu comecei a ver que todos eles tinham livros de cabeceira. Então, assim, 2 livros de cabeceira da época que eu fiz questão de comprar e ler foi a Divina Comédia de Dante e o Fausto de Goethe. Né? Então, assim, eles fizeram muita coisa ligada a esse questionamento de morte, né? Que seria assim, o Dante ele vai pelos níveis do inferno e ali ele descreve o que cada pecador está pagando, assim. E é uma perseguição. Ali na época o Dante, né, na verdade, as notas de rodapé diziam que era tudo assim, os políticos da época que ele queria alfinetar, que ele colocava lá e colocava já pagando a penitência lá no inferno. Então, assim, é um livro muito interessante, né? O Fausto de Goethe também.
né? Eu tenho aqui a versão em verso, a versão teatral em verso. Tá faltando Maquiavel aí. Maquiavel, eu não me lembro assim, a data do Maquiavel, assim, mas nunca li nenhum compositor que fez assim. Que tem alguma coisa. Maquiavel é virando o século XV para o XVI. Ali, início do XVI. O Príncipe mesmo foi escrito na década de 1510. Maquiavel foi um escritor que eu só ouvi falar. Não tive assim nada assim. Profundo. Então, assim, tem essas relações. Só usa o Maquiavel ao contrário, né? Chama maquiavélico, né? Maquiavélico. Ele, na verdade, é um livro de ética. Mas foi transformado. Usa o Maquiavel de forma maquiavélica, né? Então. Na verdade, são preceitos de ética que ele quis colocar na época. Mas vamos colocar aqui. De literatura nacional. Muito bem, literatura nacional. A última paixão que eu tive, não li, mas eu estava gente assim que estava muito próximo a mim, leu muito e debateu muito sobre o livro, foi Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, que eu fiquei impressionado. Acho que é o romance mais bonito que eu vi. Bateu em Romeu e Julieta. Foi Reobaldo de Adorim. Exatamente. Muito lindo. Assim. E sem contar o estilo dele, a criação, né, o neologismo que ele tem durante todo sim, tem muito. E é difícil de ler. Um pouco que eu parei para ler ali, eu achei muito difícil. Assim. Ele trouxe o linguajar dos jagunços, né? Mas tudo criado por ele. Tudo assim, eu acho que ele, não sei se ele viveu ali, assim. Não, a criação dele, ele viveu. Mas ele cresceu ali, né? As Cordesburgo, né? Cordesburgo, Isso. Mas, assim, mas dá aquela impressão que não é no Cerrado, que é lá no Nordeste e tal. Aliás, é aqui. Já leu o Guarani? Não, o Guarani do Carlos Gomes. Não, o Carlos Gomes é a ópera. O Guarani do José de Alencar. Nossa, leia o Guarani, porque, assim, realmente, você mencionou a produção musical, né, que é belíssima também. Foi o Carlos Gomes, né? Eu fiquei com o Vila Lobos na cabeça, mas Vila Lobos foi outra. Mas, realmente, você lê o livro e depois... No teu caso, seria depois de já ter visto a produção musical, né? É a mesma coisa quando você vê o filme e depois vai ler o livro baseado... O livro que baseou o filme. Nossa, mas aqui é uma experiência tremenda. Essa relação de filme e livro é bacana. Assim, a relação mais próxima que eu tenho de filme e livro é o Drácula, de Bram Stoker. Eu amei o livro. Assim, só que eu tinha visto o filme antes, né? Então, mas me dava pesadelo. Eu vou fazer uma pergunta, reportando um pouquinho nesse encontro de pianistas e tal. Me passou aqui. Que tal reviver isso aí nos tempos atuais? Fazer isso de novo? Então, aqui nós temos, no conservatório, nós temos um concurso, né? Nós temos um concurso chamado de estímulo. O concurso de estímulo é um concurso que envolve músicos mais da região, as premiações são mais modestas, né? Então, assim, a gente já tem esse concurso aqui, a gente recebe nesse concurso bancas, assim, né? Pessoas, assim, muito renomadas, né, no meio musical, né? Então, assim, mas eu tenho ideia de reviver, sim, algo assim a nível nacional. Nível nacional, com bastante mídia. Conseguir patrocínio. Exatamente. Conseguir, assim, assim, que o Teatro Capitólio volte a receber concertos, né? Que o Teatro Capitólio passa a ter, assim, consiga investir num piano melhor, né? De piano melhor, essa coisa é fácil para você, né? Vocês não sabem? O Francis é comerciante, ele comercializa pianos. Ele compra e vende pianos. Se você é da região aqui do sul de Minas e não sabe como fazer, porque você sempre quis comprar um piano, né? Sempre quis comprar um piano e não sabe como se orientar, está aqui o Francis. Aqui a gente pode ajudar. Eu conheço muita gente que vende e eu também recebo pianos para vender por aqui, né? Nós passamos pela sala ali agora, nós vimos dois pianos, um piano fantástico de cauda. Dois pianos de cauda. Dois pianos de cauda. Novíssimos, mas quantos anos tem cada um? Não, o primeiro tem... o meu piano tem por volta de 33, 34 anos. 34 anos.
O outro piano tem 13. 13. Né? Mas se você olhar ali, ele está novinho, como tivesse saído da fábrica. Então, quer comprar um piano, é o Francis Vilela. Obrigado pela indicação. A gente, assim... Depois ele vai passar o telefone, viu? O processo de compra de piano, né? Eu que fui assim... especialista. Quando eu fui comprar o meu primeiro piano, meu primeiro piano era uma bomba. Nossa, era um canhão. Porque a gente não tinha dinheiro, era o piano mais barato possível. Né? Então, o processo de um aluno adquirir um piano, realmente, assim... com a nossa estrutura social financeira, assim, é raro o aluno de piano que pode ter, somente os alunos meus que eu recebo do conservatório, né? Os particulares, a maioria tem. Deixa eu ver se eu posso comprar um piano. Quanto está custando um piano hoje, assim, afinadinho, bonitinho, que não sei se são de cauda, não. Olha, um piano... Aliás, é igual esse aqui é maravilhoso. Um piano excelente. Esse aqui é um piano, um piano da Yamaha, modelo colonial. Né? Eu estou apaixonado, recebi ele essa semana, estou até usando mais esse espaço do que os pianos de cauda. Eu acho que um piano muito bom para um pianista, para ele ter a vida toda, né? Aguentar qualquer repertório em níveis de dificuldade, na faixa de 20 e poucos mil, seminovo. Né? Um piano novo, de qualidade, está por mais de 40, 45. Mas uns seminovos iguais a esses que você tem aqui, não. Hoje de cauda já são valores bem mais... Não, estou dizendo pela qualidade que você tem aqui. Dos sim, não. Aqui a gente recebe de todos os tipos de piano. Então tem pianos, assim, às vezes a gente recebe pianos da Fritz Dober, que varia de 10, 12, mas mecanicamente são pianos mais limitados, né? Então, tem diferença, assim, de um modelo japonês, um modelo alemão, sabe? E um piano... às vezes fabricado no Brasil, né, que às vezes, não falando mal da fábrica da Fritz, porque ele tem pianos muito bons, mas é bom que experimente antes e tal. Então, assim, tem de tudo quanto é preço, né? Assim, todo instrumento, né? Tem de tudo quanto é preço. Qual é o seu músico preferido? Nossa, essa pergunta é tão difícil. Nossa, é tão difícil, porque... tanta, assim, eu acho muito bacana assim, você ouvir... Eu gosto de fazer pergunta difícil. Claro, mas mas eu acho que a resposta mais sensata que eu tenho é a seguinte. Eu acho que essa questão da paixão, que você está ouvindo um pianista, por exemplo, eu gosto muito de um pianista chamado Glenn Gould, que é especialista em tocar bar e tal. Ele me toca tanto, eu fico tão assim, entusiasmado, mexe tanto comigo. Quando eu vou ouvir Nelson Freire, que é aqui de Boa Esperança, eu tenho a mesma sensação. Quando eu vou ouvir quando eu vou ouvir Dominguinhos, né? Quando eu vou ouvir Luiz Gonzaga, quando eu ouço música latina, gosto muito de salsa, de mambo, eu tenho a impressão que aquela pessoa é a melhor música que eu gosto. Então, assim, eu acho que essa variedade e essa coisa que a música causa no momento, né? A música é uma arte temporal, né? Você tem que estar ouvindo para que ela, assim... Se alguém me der uma partitura, por mais que eu ache bonito e eu consiga decifrar, se ninguém tocar, né? Ao contrário de um quadro, né? Que você tem ali uma pintura, né? A música, ela tem que acontecer. Então, essa relação de eu estar apto a receber aquilo no momento. No momento. Né? E esse momento é muito importante, porque quando a gente vai... entrevistar um músico clássico, ou falar com um músico clássico, não, esse cara é um chato. E a gente vê que o Francis é eclético, ele gosta... mas você sabe, assim... Mas não é eclético porque é eclético porque ele sente a música. A música é uma coisa de se sentir. Sim, claro. Olha, esse assunto, por exemplo, eu acho muito errado, assim, nós dividimos música popular e música clássica. Chopin bebeu muito na música popular. Muito na música popular. Mozart, quando ia para o teatro popular, ele era um músico de corte, mas quando acontecia uma ópera de Mozart, né, na cidade, o povo podia ir, lotava. Então, assim, eu acho As valsas eram populares e os músicos clássicos falaram, para que é isso? Isso é coisa... Povo... eu acho que a diferença, assim, a grande diferença é o seguinte, um estilo tem uma notação musical que a gente tende a ser fiel, porque era uma época que não tinha gravação, não tinha, assim, o registro oral era muito difícil de ser passado. Imagina uma sonata de Chopin sendo passada por registro oral, o que ia virar? Ia morrer. Ia morrer. Então, assim, a notação musical, ela está ali. Agora, quando você lê, por exemplo, sobre Chopin,
você vê que ele mesmo tocava suas músicas improvisando, saindo do texto, sabe? Então, fica uma discussão. Tem gente conservadora que acha que o texto tem que ser o mais fiel possível, e tem gente progressista que acha que não, que pode improvisar, que pode... E eu acho que os dois coexistem, né? E se você se sente feliz daquele jeito, o importante é aquilo. Eu perguntei para você se você tinha assistido Coda. Ah, eu achei lá, mas não assisti. Eu vou assistir ainda. Não, eu quero depois que você me dá um spoiler, porque eu não... Sobre o filme. Eu não assisti o filme, não? Pois é, depois você assistir. Tá. Sobre essa coisa de popular, por exemplo, ontem eu estava ouvindo o Lamento Sertanejo do Luiz Gonzaga. E eu ouvi umas 10 vezes, assim, não me cansava. Então, assim, é muito... Assim, a gente tem que tirar essa questão elitista da música clássica. A música clássica, ela é de elite, ela é para teatro, você tem que ir e você tem... É claro que você tem que respeitar, assim, que, tipo assim, é um ambiente que a gente tenta ficar em silêncio, para ouvir, você está ali para ouvir, não é uma festa, você não está, né? Ontem eu chorei, me arrepiei, ouvi uma música. Ah, isso acontece o tempo todo. Nossa, e eu vou recomendar para você. Qual coloquei até no YouTube lá. A Baby do Brasil, a Baby Consuelo, cantando com a Malandra, como é que chama? Nossa, fugiu. Cantora mais antiga. Foi namorada do... Não chegou a 70 anos, não, viu? Espero chegar. Espero passar muito. Gente, as duas... Ela Soares. Ela ainda não pode mais cantar em pé, então ela sentada, cantando, e a Baby ali sambando com um sapatão, um salto alto dessa altura. Ele do lado sambando perto dela, então ele começa a cantar a música Malandro. E aquilo vai te dando uma... Né, vai te enternecendo e ao mesmo tempo te deixando tenso. Tenso, vai dando aquela energia e tudo mais e tal. E no final você chora. Bacana. Ela Soares e David Brasil cantando Malandro. Vou ouvir. Eu acho que eu acho fantástico essa questão quando você está lendo um livro e você chega naquele... eu acho que o último livro que eu li, que me deu, por exemplo, uma coisa assim que eu fiquei assim, impressionado, foi... o último escritor que eu li bastante foi José Saramago, né? Então foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu achei aquilo assim tão fantástico e me entusiasmou tanto, né? Então assim, eu acho que a arte... Todos os livros dele. Eu tive a oportunidade de ver, né? Muitos pintores. Assim, Ensaio sobre a cegueira? Ensaio sobre a cegueira eu assisti, mas não li. Eu li o Ensaio sobre a lucidez, né? Que é o oposto da cegueira, que é interessante. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, as obras do Caravaggio ao vivo. Eu já vi uns quadrinhos menorzinhos de Van Gogh, vi Monet, assim, Cézanne. Eles conseguem fazer muito filme sobre a coisa e transmitir. Né? No filme, transmitir. Sim, não, o filme também assim, cinema também é outra. Mas, por exemplo, o Caravaggio, ele também é um que me chocou. Eu ficava assim, na hora que eu vi a Medusa, né, que foi Perseu, assim, impressionante a luz que o quadro tem. Ele é preto e branco, assim, ele é claro escuro só, mas tem uma, assim, tem uma ciência ali, né, que é impressionante. Então, eu acho que essa relação de arte, de você, o que os gregos chamam de catarse, né, de você ter esse arrepio, né, sentir assim, você chegar no êxtase ali, é único, né? Eu tenho a minha praia é poesia. E eu tenho isso aí com Augusto dos Anjos. Você já leu Augusto dos Anjos? Não li. Augusto dos Anjos morreu com 23 anos e tuberculoso. Tuberculoso. O pai dele também morreu tuberculoso. Ele adorava o pai. E ele via o pai naquela agonia, prestes a morrer. Então ele tem um poema que ele fala, pobre meu pai, e tal, e faz os sonetos perfeitos, né? Perfeito. E depois o pai morre e fala, podre meu pai.
Você entendeu? Sim. É muito fantástico. Eu quero ver isso. E uma linguagem, assim, meio de medicina, porque ele, como o pai era doente, ele começou a pesquisar. Ele começou a pesquisar sobre medicina e tal. Começou a aprender os termos. Os termos. Então, a obra dele, 50% é termos médicos. Mas aquela capacidade muito grande de ela quer sair na câmera lá. Ó. Como é que ela chama essa? Frida. A Frida, vem cá, Frida. Vem cá, Frida. Deixa eu pegar a Frida aqui. Pode pegar aí, pode. Aqui, a Frida está aqui, ó. Participando com a gente. Vai lamber tua boca. Francis, conta para nós, então, de literatura. Nós já falamos de literatura, já falamos de cinema, falamos de pintura. Né? Já falamos de piano, que ele é comerciante de piano também. Também. E fala para nós sobre pandemia. Isso. Pandemia. Né? Então, tocando no assunto educação, porque você é professor, né, no conservatório. E como é que tem sido, nesta pandemia, o desafio de ser professor? Ainda mais de música, né, que mesmo tendo um funcionamento diferente das escolas regulares, mas agora, com esses tempos pandêmicos, o conservatório teve que se reestruturar por completo, e assim, de uma hora para outra. Sem contar que o Conservatório de Varginha é uma cidade. Sim. Né? Sim. Uma cidade, você caminha ali por dentro, ali, tem as esquinas e as salas de aula, aquilo ali é muito fantástico. E, de repente, aquilo ali ficou agora as moscas, né? O espaço físico, né? Todo espaço físico, né? Investido, assim, ele teve que ser reinventado, né? Eu acho que, assim, infelizmente, né? A pandemia, a gente já era para ter, né? Já era para estar bem mais... A gente era para estar num cenário bem melhor, bem menos pior, né? Enfim. Mas eu acho que, por exemplo, as aulas online, né, vendo um ponto bom, né, vendo o copo meio cheio nesse caso, né, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, se reinventar, se reestruturar, aprender a fazer a editar um vídeo, né, a fazer assim. É como se todo mundo agora tem um pequeno home studio em casa, né? Cada um com a sua estrutura, mas... Que a gente poderia ter, mas foi negado aos pobres o direito a um tablet, por exemplo. Imagina. Algo tão simples que, infelizmente, assim, nós temos 1000 computadores de sucata por aí e muita gente sem, né? Sem internet também. Assim, essa questão de uns terem muito, de outros poucos, né? Enfim. Mas todo mundo teve, assim, essa coisa, por mais que o celular seja mais simples, né? A pessoa aprendeu, os meus alunos, de alguma forma, meus alunos aprenderam a organizar, a editar o vídeo, a ter essa prática que, por exemplo, a gente tem em estúdio, né? Então, assim, você pode errar 1000 vezes, você manda a gravação que você gostou mais. São possibilidades que eu vivo. Coisa que o Chopin não podia fazer, né? Coisa que o Chopin, nossa, esse pessoal que dos primeiros registros fonográficos era o que saía ali mesmo e pronto. Então, assim, hoje em dia a performance foi reinventada. Você pode, assim, a minha prova de mestrado da UFFJ foi, assim, eu gravei vídeo e mandei. Então, assim, foi bem mais simples, porque o vivo tem aquela tensão, você está cansado, às vezes você não está no dia bom, né? Então, assim, são vantagens, né? A prática de estúdio é muito importante, assim. Eu trabalhei bastante com os alunos essa coisa o ano passado, de fazer gravações separadas. Um grava uma coisa, outro grava outra, a gente juntava, né? A possibilidade de fazer uma apresentação, né? Eu tenho um amigo flautista que estava nos Estados Unidos, a gente poderia gravar junto, gravar separado e juntar. Antes da pandemia, a gente nem tentou. Coisas que os estúdios americanos, a CBS, etc. e tal, fazia antigamente, de colocar um músico num país, no outro país. Porque eles tinham estrutura para fazer isso aí, equipamento, e hoje em dia eu faço aqui, o vizinho ali né? Com o celular a gente faz. Porque eu até já comentava, né, em outra gravação que a gente fez, que antes a gente escutava, principalmente nas escolas, escutava assim,
um dia vamos ter aí a nossa revolução tecnológica, vai chegar o tempo em que as tecnologias vão se fazer mais presentes no meio educacional, aí ficava até aquele temor, nossa, mas será que a tecnologia vai tomar o lugar do professor? Dizer que o futuro chegou. Chegou. Assim, de uma forma repentina, de uma forma forçada, trágica, cruel, mostrando um abismo de desigualdade que a gente já conhecia, mas que ficou ainda mais escrachado. Mas, apesar de tudo isso, o futuro chegou. Então, agora, nós temos que... Chegou e não vai embora mais. E não vai embora mais. Então, não é questão de, será que eu vou me adaptar? Não. Eu vou me adaptar. Eu tenho que me adaptar. Assim, não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Então, assim, esses são pontos positivos, assim, né? O futuro chegou, mas, assim, a tecnologia está tão, assim, tá 1000 por hora. Daqui 10 anos eles vão rir da gente. Uhum. Eles vão falar, gente, eles andavam com o celular. Eu estava vendo, inclusive eu estou tentando fazer um curso que saiu agora para criar sites. Antigamente você fazia um site assim, você colocava um código de HTML, sim, né? E aí abria lá no computador, no navegador, e ia vendo como é que ia ficando, né? Hoje em dia você tem softwares que já monta direto sem passar pelo código, chama no-code. No-code. Então você pega aqui, eu quero colocar um botão aqui, então você arrasta o botão para ali. põe. Do lado de lá você pega as características do botão. Esse botão vai fazer tal coisa. Uhum. Vou colocar uma imagem aqui. Então você faz o quadrado da imagem. Que imagem é essa? Então você até coloca ali. Tá. Você vai montando sem colocar código, sem usar código. Nem o HTML5, que é o mais avançado atual. Acima do HTML5 surgiu agora o no-code, que é uma coisa que abole definitivamente o código. Bacana. Assim, é impressionante, né? Eu acho que, assim, tem essa dualidade, né? Tem gente, assim, que fala assim, nossa, mas aí o ser humano está se perdendo, né? Ou se encontrando. Ou se encontrando. Eu acho que é o seguinte, as distâncias diminuíram, a tecnologia está aí para ajudar, né? Mas nós temos o seguinte, tecnologia em mão de gente má, infelizmente, em qualquer, né? Você pega qualquer descoberta do ser humano, né? Assim, teve assim como consequência hoje, assim, bomba atômica, né? Energia atômica tão fantástica que pode ser tão bom para a humanidade, cai na mão de gente que... As redes sociais, o fake news é a arma do diabo. Né? Aliás, Humberto Eco... Porque espalha mentira. Sim, é mentira. Humberto Eco já falava isso, né? Já mencionava que a questão da internet ter aberto espaço para gente muito boa, mas também para gente muito ruim. Gente que sabe muito e gente que não sabe nada, né? Então, que possamos realmente aproveitar a oportunidade que abriu para quem sabe, para quem, né, para quem realmente está de boa intenção, para quem quer promover algo positivo. Né? Mas eu sou um otimista. Uhum. Eu acho que você também é um otimista. Embora que eu sou otimista, mas o cenário, ele... Não, o cenário atual porque é um cenário de transição. Verdade. Todo cenário de transição, ele é... porque assim, nós temos, toda assim, eu que estou fazendo assim, mestrado, qualquer artigo que eu leio, eu vejo que esse artigo tem uma ramificação imensa. Uhum. A ciência não dá, assim, tudo que eu falo, eu tenho que... A minha orientadora fala, que a minha orientadora é daqui de pertinho também, que se chama Carla. Ela fala, de onde você tirou isso? Por que você falou isso? Sabe? Eu não posso sair tirando coisa da minha cabeça, sem ter, assim, uma fundamentação. E, assim, o que eu tirei da minha cabeça, eu tenho que, assim, mesmo assim, me relacionar aquilo. Por que eu cheguei naquele ponto? Então, assim, se você pega... apareceu agora gente, assim, duvidando de vacina. Assim, apareceu um monte de especialistas em vacina, especialistas em áreas, assim, que a gente nunca, assim... Eu nunca vi a pessoa questionando aquilo. Então, assim, por quê? Porque faltou por parte de cima uma orientação. Não foi usada até agora, desde que começou a pandemia. Olha, faça isso, faça isso. Não tem. Porque a intenção, na verdade, era que
o rebanho todo se auto-imunizasse através da contaminação. Para ser humano, isso é um perigo absurdo. Para animal já é, né? Já tem uma questão ética. Imunização de rebanho. Gente, antigamente, assim, você vê alguém falando uma teoria de conspiração e a Terra é plana. Você vê que a pessoa fala, tá ali no bar, ninguém dá. Hoje em dia, eles se acham, se aglomeram ali na rede social e difundem algo que, tipo assim... Que virou uma seita, né? Eu tive, assim... Vamos fazer uma seita musical, muito mais... musical não tem erro, né? Exato. Porque aí nessa parte eu tento ser otimista, igual, né, por exemplo, quem tinha uma teoria de conspiração ali na porta do bar, o outro lá na porta de igreja ou no outro lugar, a internet uniu. Mas também aquele que tinha um projeto cultural aqui, quando veio lá no outro país, um projeto cultural aqui e tal, a internet uniu. Muita coisa boa. Vê só pela própria Flavira aqui mesmo, né? A Feira Literária das Águas Virtuosas. Os parceiros, Associação de Poetas e Escritores Sul de Minas, Varginha. Academia Caxambuense de Letras. Grupos literários, culturais de São Lourenço, de Cambuquira, Três Corações. Então, quer dizer, a internet possibilitou isso. Sim. Realmente, é um ponto positivo. Se a gente for listar as coisas ruins, a gente vai ter um monte, né? Uhum. Cada um que busque o seu veneno ou a sua vitamina, né? Uhum. O problema é quando o veneno dos outros sobram para quem está procurando vitamina. Isso sempre vai sobrar por causa da disparidade social. Sempre acontece. Né? Não tem jeito. O Francis Vilela, o que você acha de Varginha como cidade? Nós somos uma cidade polo aqui, mas em termos de Brasil, o que a gente pode fazer em termos de música? Eu já falei para você desse encontro de pianista, ser nacional, tudo mais. O que nós podemos fazer para a música em Varginha ser... Porque eu tenho um sonho. Eu estou sempre conversando com o Gustavo, de Varginha se tornar uma cidade turística. Isso é tão bom, né? E tem potencial. Tem potencial, tem estrutura, tem tudo. Só falta alguém falar assim, estou indo para a cidade turística lá de Varginha. Está faltando só isso. Sim. Então, invadir sem precisar do ET. Não, mas o ET vai ser sempre... O ET já está aí, mas assim... sim, você está falando... porque a pessoa vem aqui... Usando outros recursos. E nós temos eles. Nós temos alguns parques bonitos, nós temos parques tão mal cuidados. Exato. Né? E tem alguns cuidados. O Novo Horizonte está bem cuidado, o Centenário aqui está mal cuidado, o lado de casa ainda não se cuidou ainda, que é o do Boa Vista. Tem o Parque São Francisco que está lá com promessas de ser cuidado, né? E assim vai. Mas nós temos parques, nós temos uma hotelaria muito grande. Nós temos... O turista, quando ele vai para uma cidade, ele vai ter que dormir. Ou ele vai dormir no hotel, ou ele vai dormir no hospital. Então, nós temos muitos hospitais e temos muitos hotéis. Então, quer dizer... Tem opção para todo mundo. Então, nós temos tudo aqui, só falta transformar a cidade em turística. Avisar o povo, Varginha é turística. Uma cidade turística. Então, eu acho que assim, a questão... né, musical aqui, eu sempre achei rico, tem muita gente que toca super bem em todas as áreas, né? Falando assim, do meu instrumento, né? Apesar da cidade ser uma cidade de rock, né? Varginha, Rock City. Nós temos também todas as outras searas. Mas, por exemplo, nos bares aqui você ouve muito mais assim, movimentos sertanejos, né? Mais uma pessoa. Eu acho que assim, tem público para todas, né? A questão, assim, eu sinto que, por exemplo, a gente precisava de uma estrutura melhor no nosso teatro, né? O Teatro Capitólio é um teatro tão lindo. Raramente, em uma cidade do Brasil, você vê um teatro como o Capitólio. E, por exemplo, a gente... Está sendo reformado agora, né? Está sendo reformado de novo, assim, eu sempre bato na tecla de que, por exemplo, a gente que toca piano tem que ter um instrumento, porque a gente não leva o instrumento, né? Está faltando um instrumento no Teatro Capitólio? O piano do Teatro Capitólio é um piano que... Assim, alô, prefeito, está faltando um instrumento. É um piano que já precisava... assim, eu já entrei em contato com o pessoal, eu já falei que, assim, já passei opções, né, para quem estava envolvido na época. Eu acho que, por exemplo... E ali tem espaço para ter o piano permanente lá, né? Tem que ter e ficar bem cuidado, né? Porque, assim, um piano... Eu acho que o piano de lá, se não me engano, ele é de 85.
Mas nós temos pianos de 80, 85 que estão em excelente estado. Então, não é assim, é questão de você comprar e dar manutenção. Senão ele vai virando sucata, vai começando a virar... vira uma bola de neve o mecanismo ali e fica difícil, né? Então, eu acho que, assim, nós temos aqui uma cidade que tem um conservatório, que é, assim, contemplado com um conservatório, que é uma coisa, assim, tão rara, né? São 12 conservatórios em Minas. 12. E olha quantas cidades tem Minas. Né? E, aliás, Minas, se não me engano, é o único estado que tem conservatórios gratuitos. Os conservatórios são gratuitos. E o Conservatório de Varginha, que é uma coisa de louco, né? Sim, temos estrutura muito boa, estrutura boa, temos bons professores, temos muito alunos. Né? Ali se o aluno quer realmente se profissionalizar, se tornar um músico que estuda bastante, tem assim, recebe. A quantidade de alunos que o conservatório tem aqui é maior do que muitas cidades grandes, sim, capitais, e é uma das maiores. Nós temos cerca de 2.000 alunos, né? 2.400 alunos. A última vez que eu perguntei, mais ou menos isso, né? Então, assim, temos assim, essa sorte de ter aqui. Né? Se eu não tivesse o conservatório aqui para eu vir estudar quando eu era aluno, nunca ia me envolver com música. Quando que eu ia poder pagar uma aula de piano? Né? Então, é uma oportunidade, sim, da pessoa. Assim. E música sempre foi, né? Você pega historicamente, assim, antigamente, Bach, eles eram pobres, assim. Os músicos, compositores, sim, grandes compositores, são minorias. A gente que saiu do nada e, através da música, buscava ascensão social, que era uma das poucas oportunidades que eles tinham. Então, assim, a pessoa poderia ser músico de igreja ou músico de corte. Né? E hoje em dia também a música é uma possibilidade de ascensão social. Fantástica, desde que você, claro, estude bastante. Eu falo que tem que ter sorte, toda profissão tem que ter sorte. Né? Tá no lugar certo, na hora certa e às vezes engolir os pepinos que precisa, né? Tem gente que enfrenta, louvável também, né? Quem enfrente, mas às vezes tem hora que você tem que saber o momento de enfrentar, o momento de não enfrentar. Né? Porque carreira... mas quando você tem a oportunidade na sociedade, né? Assim, eu acho que Varginha, né, estamos torcendo para aqui ficar mais bem estruturada, uma cidade mais consciente. Uma cidade turística, a gente tem 30% a mais de oportunidade em tudo. Tem muita cidade perto, né? Então, nós temos já um shopping, né, que já é um shopping já chama atenção, né? Sim. Na pandemia, não. Eu não sou muito de shopping, não, mas chama. Tem muita gente fora que eu vejo que vem para cá só para visitar o shopping. Antes de te ouvir, Francis, nós vamos ouvir você tocando para nós aqui Brahms. Intermezzo, opus 118, número 2. Isso. Tem nada de bater o papo aqui. Você vai tocar para a gente. Vai tocar aqui para o pessoal da Flavir, que está nos assistindo. Eu quero que você fale para nós aqui o que nós deixamos de te perguntar. Olha, não sei, acho que a gente falou muito pouco de música, né? Falamos muito pouco das obras, por exemplo, as obras preferidas, né? E também, assim, por exemplo, eu posso também falar um pouco sobre essa obra, né? Isso, que eu vou tocar, sobre Brahms. Né? Então, quem foi Brahms? Olha, Brahms foi um compositor alemão do período romântico. Para mim, sabe, é um dos compositores mais perfeitos, assim, em termos de escrita. Estética. Estética, assim. E, assim, ele praticamente, assim, não inventou muita coisa para o período que ele estava, porque, assim, nós temos ali, juntamente a eles, a gente já tinha um movimento ali do romantismo que estava, assim, explorando o som de outras formas, né? A tonalidade já estava mais avançada. E Brahms, ele é praticamente um clássico ali. Ele é um compositor que ele organiza esteticamente tudo, né? Ele é muito próximo de Beethoven, né? Então é como se fosse assim, alguns dizem que as suas sinfonias são continuações da sinfonia de Beethoven. E assim, é um compositor muito, na minha opinião, né, talvez, é um dos que mais me tocam, né?
É um compositor que você ouve, um leigo ouve e, assim, se encanta. E quando você pega e você sabe o que está acontecendo ali, harmonicamente, estruturalmente, você se impressiona, sabe? E é gostoso de tocar. É gostoso de tocar, assim. Ele brinca, assim, ele tem é gostoso de tocar, assim, é difícil, mas... que não é difícil, né, claro? Mas é de uma profundidade, né? Ele pega, por exemplo, a gente chama isso na música de motivos, né? É uma escrita mais motívica. Igual você pega Beethoven, que faz o... Então, esse tá, ele percorre toda a sinfonia, né? O Brahms, assim, por exemplo, ele trabalha isso também de uma forma tão expressiva. O tema disso aqui, por exemplo, é isso aqui, né? Eu tenho um intervalo mais curto, e um intervalo depois mais longo. E a música segue um pouco com esse motivo amarrado. Depois ele faz isso invertido. E fica tão expressivo. Ele pega como se você espelhasse a frase. Eu faço ela ascendente, depois eu faço ela descendente. Então, assim, toda a obra de Brahms, ela tem um pouquinho isso amarrado. Ele usa muitos artifícios, muitas ferramentas composicionais que, além de... quando você analisa, você fica impressionado, né? E a beleza é única, assim. Então, assim, a minha escolha dessa peça é porque realmente é uma das músicas mais especiais para mim, as que mais me tocam e, assim, uma das músicas que mais me faz crescer, né? Espiritualmente, né? Se pode dizer assim, enfim, independente da crença. Então vamos à apresentação, então, do Francis Vilela. Telefone. Meu telefone? Assim, vocês me acham facilmente no Facebook, Instagram, né? Como Francis Vilela. E o telefone é 99225-3867. Pessoal que queira aulas particulares ou comprar um piano. A gente está meio lotado aqui de aula, né? Mas é sempre bem-vindo, né? Se alguém tiver interesse de querer aula também, eu não puder, eu sempre caminho para pessoas de confiança, que eu acho que vai fazer um bom trabalho. Redes sociais. Isso. Redes sociais, Facebook. Facebook, Francis Vilela, e Instagram também. Eu acho que o Instagram é Vilela Francis, tá? E YouTube, você tem canal? Tem um canal no YouTube também. Francis Vilela Piano, acho que você vai achar só eu, não vi outra pessoa. No mundo. Não sei. Eu quero agradecer, pode agradecer? Sim, claro. Expedito, Gustavo, obrigado, tá? Obrigado mesmo, assim. Nota que tem que agradecer. Nós precisamos colocar alguém de peso na Flavir, né? Tem que ser o Francis. Eu estou pesado, né? Obrigado por abrir as portas aí para nós, abrir as portas para Flavir, né? Vamos ter outras oportunidades. Serão sempre bem-vindos. Eu agradeço, então. Então vamos ouvir, então, Francis Vilela. Isso. Um abraço a todos. Um abraço.